Bom dia a todos e a todas. Continuando essa visão geral da história da filosofia, desde eh, o mito grego, passando lenta e gradualmente para o pensamento racional, o logos, repetindo a passagem do mitos para o logos, a passagem da narrativa mítica para a reflexão filosófica, pensar o mundo a partir do pensamento racional. Hoje nós trataremos eh, da cultura especificamente ocidental, e esse confronto, quando nós já fizemos eh, em aulas anteriores, é dos dilemas vividos pela humanidade e relativo à cultura. Assim, no século XIX, a filosofia descobre a cultura como própria da existência dos seres humanos. Os animais são seres naturais, os humanos são seres culturais. E aqui eu acrescento, discordando da autora, que nós somos seres naturais e somos seres culturais, diferentemente dos outros animais não humanos. Assim, a natureza é governada por leis necessárias de causa e efeito. É só lembrar aí a lei da mecânica clássica de Isaac Newton. Vou só citar a teoria da gravitação universal. E já a cultura é o exercício da liberdade humana, e marxianamente falando, dentro de condições objetivas, econômicas, sociais, políticas, que possibilitem o exercício da liberdade. A cultura é a criação coletiva de ideias, símbolos e valores pelos quais uma sociedade se define. A cultura se realiza porque os humanos são capazes de linguagem, trabalho e reflexão com o tempo. A cultura se manifesta como vida social, como criação das obras de pensamento e de arte, como vida religiosa e como vida política. Muitos pensadores, principalmente os pensadores idealistas alemães, e entre eles Friedrich Hegel, defendiam a ideia de que haveria uma única grande cultura em desenvolvimento, da qual as diferentes culturas seriam fases ou etapas para se chegar e para se compreender que fazemos parte de uma grande cultura. Para alguns, como Hegel, ou hegelianismo, o movimento do desenvolvimento cultural seria progressivo, ou seja, a história humana, a cultura humana se desenvolve lenta e gradualmente através de etapas sucessivas, sem ruptura. Para outros, são os pensadores românticos, do movimento do romantismo,
as culturas não formavam uma sequência progressiva, mas eram culturas nacionais, e assim cabia à filosofia conhecer o espírito de um povo. Em alemão, Zeitgeist, isto é, o conhecimento, as origens, as raízes de cada cultura, as tradições, o folclore nacional. Assim, no século XX, a filosofia afirmava que a história é descontínua. Também afirma que não há cultura, mas culturas diferentes. Cada cultura inventa seu modo de relacionar-se com o tempo, de criar sua própria linguagem, de elaborar seus mitos e suas crenças, de organizar o trabalho e as relações sociais, de criar as obras de pensamento e de arte. Mas podemos dizer, por exemplo, que com a chamada globalização, o fim das fronteiras entre as nações, os continentes, eh, podemos afirmar que há uma certa padronização na forma de nós humanos colocarmos em questão a forma como nós lidamos com o mundo. Outro ponto importante é que, contra a filosofia da cultura universal, a filosofia do século XX e acrescentando a filosofia do século XXI, nega que haja uma única cultura em progresso e afirma a existência de uma pluralidade de culturas. A filosofia do século XX e posto o século XXI negam que a nacionalidade seja a causa das culturas e afirma que cada cultura se relaciona com as outras e encontra dentro de si seus modos de transformação. O presente está voltado para o futuro e não para o conservadorismo do passado. Há uma relação de permanência e ruptura do ser do homem, do ser da cultura, do ser das eh, nações, do ser dos povos. Eh, esse movimento de permanência e ruptura, de tradição e modificação e transformação. Outro tema tratado e importante é o do fim da filosofia. Nós vimos que no século XIX, o otimismo positivista ou cientificista levou a filosofia a supor que no futuro só haveria ciências. E aí nós citamos o pai do chamado positivismo, que foi o francês Auguste Comte. E que todos os conhecimentos e todas as explicações seriam dadas por elas. A própria filosofia poderia desaparecer, não tendo motivo para existir. Mais tarde, essa, essas afirmações
do século XIX, a partir do otimismo positivista, mostraram a sua falha e os dilemas criados por uma cultura, por uma civilização técnico-científica. No século XX, a filosofia passou a mostrar que as ciências não possuem princípios totalmente certos, seguros e poderosos para as investigações, que os resultados podem ser duvidosos e precários. Como a filosofia não pode estar desvinculada da cultura humana, eu cito a literatura, cito algumas obras que demonstram que a ciência e a técnica não se sustentam sem as outras manifestações da cultura humana, da grande cultura humana. Eu lembro aqui da obra que depois foi roteirizada, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Tem outra obra do behaviorista Rufus Skinner, o mito, eh, o mito da filosofia, o, o mito de que se a ciência, a cientificidade, seria capaz de controlar os impulsos humanos. Essa obra do Rufus Skinner, intitulada O Mito da Liberdade, foi discutida e criticada durante a partir do momento em que foi escrita. Nós temos outra obra muito importante, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, que também foi roteirizada para filme e é uma trama fílmica imperdível, entre outras. Assim, uma ciência desconhece até onde pode ir e quando está entrando no campo de investigação de uma outra. Os princípios, os métodos, os conceitos e os resultados de uma ciência podem estar totalmente equivocados ou desprovidos de fundamento. A filosofia volta a afirmar seu papel, sua necessidade, sua importância para a compreensão e interpretação crítica das ciências, da técnica e, como nós falamos antes, da razão instrumental que oprime, que aprisiona, e a razão emancipatória, que faz a crítica dessa visão técnico-científica da realidade, colocando em xeque o poder e a autonomia da ciência e da técnica. O pensador alemão Edmund Husserl propôs que a filosofia fosse o estudo e o conhecimento rigoroso da possibilidade do próprio conhecimento científico, examinando os fundamentos, os métodos e os resultados das ciências. Outro pensador
Bertrand Russell e Quine passaram a estudar a linguagem científica e a discutir os problemas lógicos das ciências e a mostrar os paradoxos, desculpem, e os limites do conhecimento científico. Outro ponto importante a ser discutido é a maioridade da razão. Aqui, a ciência, a técnica, a racionalidade humana, colocada como superior e autônoma, não levando em consideração as outras manifestações da cultura humana. No século XIX, o otimismo filosófico levava a filosofia a afirmar que os seres humanos haviam alcançado a sua maioridade racional. E aí eu faço um questionamento para vocês. Tantas guerras, fome, ideologias autoritárias, fascistas, estados onde os seres humanos são tratados como seres de quinta categoria, faz com que se questione se essa nossa racionalidade realmente garantiu a autonomia e a emancipação humanas. A razão se desenvolve plenamente para que o conhecimento completo da realidade e das ações humanas sejam atingidos. Era isso que pensava, era isso que defendia os pensadores do século XIX, literalmente dando conta de que a razão e somente a razão seria capaz de resolver os nossos grandes dilemas. Entretanto, porém, todavia, contudo, não obstante, nós temos dois pensadores que colocaram em xeque a maioridade da razão. Karl Heinrich Marx, alemão, autor do chamado materialismo histórico e dialético, onde ele vai fazer uma análise da evolução e do desenvolvimento da história humana a partir das condições objetivas, das condições históricas em que a cultura humana, a civilização humana está inserida. E Sigmund Freud, alemão também, considerado o pai da psicanálise. E o Marx, considerado o pai do materialismo histórico e dialético. Eles puseram em questão esse otimismo racionalista. Marx e Freud fizeram descobertas que até o final de nosso século, e mais ainda no século XXI, com tantos problemas vividos, com tantos problemas sociais, econômicos, políticos, psicossomáticos, continuam impondo questões filosóficas. Marx descobriu que temos a ilusão de estarmos pensando e agindo com nossa própria cabeça e por nossa própria vontade, porque desconhecemos, segundo Marx, um poder invisível que nos força a pensar como pensamos e agir como agimos. A esse poder
que é social, ele deu o nome de ideologia. Uma palavra que está na ordem do dia em função do modo como o nosso país está vivendo, atualmente sob a égide de um Estado autoritário, de um Estado, eh, em que a ideologia, neofascista está na ordem do dia. Por isso a importância da filosofia, das disciplinas, das, interpretações das ciências humanas e da filosofia. Freud mostrou que os seres humanos têm a ilusão de que tudo quanto pensam, fazem, sentem e desejam, estaria sob o controle de nossa consciência, porque desconhecemos a existência de uma força invisível, de um poder que é psíquico e social, que atua sobre nossa consciência sem que ela o saiba. A esse poder, ele deu o nome de inconsciente. A filosofia, então, reabre a discussão sobre o que é e o que pode a razão, sobre o que é e o que pode a consciência reflexiva ou o sujeito do conhecimento, sobre o que são e o que podem as aparências e as ilusões. Não é sem razão que há uma crítica, à farmacologia do desenvolvimento de medicamentos para aliviar o sofrimento humano. Nunca, em nenhum momento da história humana, tanta gente, milhões de pessoas no planeta todo, eh, são medicadas com, eh, medicamentos, eh, para aliviar o sofrimento psicossomático, os chamados remédios, para ansiedade, para depressão, entre outras entre outros males que afligem a nossa condição humana. Repetindo, a filosofia reabre as discussões éticas e morais. O homem é realmente livre ou é inteiramente condicionado pela sua situação psíquica e histórica? Se for inteiramente condicionado, então a história e a cultura são causalidades necessárias como a natureza? Ou seria correto indagar como os seres humanos conquistam a liberdade em meio a todos os condicionamentos psíquicos, históricos, econômicos e culturais em que vivem? Outro ponto bastante discutido pela filosofia, numa espécie de eh, confronto, de questionamento do otimismo do século XIX e dos questionamentos do século XX e XXI sobre as questões mais candentes, mais prementes da reflexão filosófica. No século XIX, por exemplo, a tradição filosófica preserva desde a antiguidade a ideia do infinito, isto é, da natureza eterna para os gregos,
do Deus eterno dos cristãos, do desenvolvimento total da história ou do tempo, como totalização de todos os seus momentos ou suas etapas. Vou respirar um pouco e indagar para vocês se pensem hoje, no século XXI, segunda década do século XXI. A vida de vocês, a existência de vocês, o modo como vocês estão inseridos, o modo como vocês são bombardeados pelos apelos da grande mídia, através das propagandas que te seduzem a consumir, a ter, desculpem, sem se questionar sobre aquilo que somos, o que é o ser humano, como nós estamos enquanto condição humana. E esse século XX e XXI se volta para o finito, ao que surge e desaparece, ao que tem fronteiras e limites. A ideia de finito aparece a partir dos anos 30 com o existencialismo, que definiu o humano ou o homem como um ser para a morte. E aí eu cito Martin Heidegger, que vocês vão ter oportunidade de refletir sobre, sobre essa corrente filosófica, isto é, um ser que sabe que termina e que precisa encontrar em si mesmo o sentido de sua existência. E o existencialismo, principalmente o existencialismo sartreano, defende a ideia de que a única forma de nós nos tornarmos aquilo, daquilo que somos e que desejamos ser, é a aceitação da finitude. E essa nossa finitude seria superada tanto pelas artes, tanto quanto pela ação, pelo engajamento. E essa ação seria político-revolucionária para Jean-Paul Sartre. Nessas formas excepcionais da atividade, os humanos seriam capazes de dar sentido à brevidade e à finitude de suas vidas. Outra corrente de pensamento, outro sistema filosófico, é a filosofia da diferença, que se interessa menos pelas semelhanças e identidades e muito mais pela singularidade e particularidade. E há também o interesse pela diversidade, pluralidade e singularidade das diferentes culturas, em lugar de voltar-se para a ideia de uma cultura universal. Hoje existe, se consolidou por todo o século XX e século XXI, os chamados estudos culturais, que pensam as culturas na sua singularidade e nas suas particularidades. E também o interesse pela multiplicidade e pela diferença entre as ciências,
pelos limites de cada uma delas e por seus impasses e problemas insolúveis. E aí, concluindo essa visão, essa leitura, essa reflexão, o exercício do filosofar, nós temos eh, a, uma espécie de ruptura, ou eu poderia dizer que hoje existem temas, disciplinas e campos filosóficos, pondo fim à ideia de que a filosofia seria a totalidade dos conhecimentos teóricos e práticos da humanidade. Por exemplo, o fim da ideia da filosofia como metafísica e lógica, cujo tronco era a lógica, cujos ramos principais seriam a filosofia da natureza, a ética e a política, e cujos galhos, desculpem, extremos eram as técnicas, as artes e as invenções. Assim, a filosofia vista como uma totalidade orgânica desapareceu. E aí surgem as várias ciências particulares, que vão lenta e gradualmente se definindo com seus objetivos, seus métodos e seus resultados próprios, e vão se desligando da filosofia. As últimas ciências a se desligar da filosofia foram as ciências humanas: psicologia, sociologia, antropologia, história, linguística, geografia, etc. e etc. Mas sem deixar de ressaltar que todas elas têm como fundamento uma corrente de pensamento filosófico. No século XX, aumentam os limites da filosofia por dois motivos. O pensador alemão Immanuel Kant afirmava que a filosofia possuía uma pretensão irrealizável, a de que nossa razão pode conhecer as coisas tais como são em si mesmas, a chamada coisa em si. Esse conhecimento da realidade em si, dos primeiros princípios e das primeiras causas de todas as coisas, nós vimos anteriormente, lá com Aristóteles, chama-se metafísica. Kant, por sua vez, nega que a razão humana tivesse tal poder de conhecimento e afirmou que só conhecemos as coisas tais como são organizadas pela estrutura interna e universal de nossa razão. Mas nunca saberemos se tal organização corresponde realmente à organização em si da própria realidade. A filosofia se torna o conhecimento das condições de possibilidade do conhecimento verdadeiro, enquanto possível para os seres humanos racionais. Quais são os limites, as condições e as possibilidades do conhecimento? Essa, essa reflexão de Kant nós encontramos na sua obra sobre a teoria do conhecimento, que é a crítica da razão pura. A filosofia torna-se, então, teoria do conhecimento, ou uma teoria sobre a capacidade e a possibilidade de conhecer. A filosofia torna-se uma ética,
ou estudo das condições de possibilidade da ação moral, enquanto realizada por liberdade e por dever. A filosofia vista como conhecimento do homem enquanto ser racional e moral. E há uma separação entre filosofia e ciências positivas, como, por exemplo, a matemática, a física, a química, a biologia, etc. As ciências, retomando Augusto Comte, estudam a realidade natural, social e psicológica e moral. Para Comte, a filosofia seria apenas uma reflexão para o significado do trabalho científico, uma avaliação dos resultados científicos. Assim, a filosofia torna-se uma teoria das ciências ou uma epistemologia. Os filósofos passaram a se interessar pelo conhecimento das estruturas de nossa forma de enunciar o mundo e pelo seu modo de expressão, que é a linguagem. Há esse interesse pela consciência reflexiva ou pelo sujeito do conhecimento, dando origem a uma corrente filosófica conhecida como fenomenologia, iniciada e criada e desenvolvida primeiramente pelo alemão, que eu já citei anteriormente, a fenomenologia. Há também o interesse pelas formas e pelos modos de funcionamento da linguagem, que denominamos de filosofia analítica. A história da filosofia torna-se importante enquanto história das ideias e história das ciências. E há também o interesse visceral pela filosofia política, em função das transformações ocorridas a partir do início do século XX, com a crítica às ideologias e uma nova discussão sobre as relações entre a ética e a política, além das discussões em torno da filosofia da história. No final do século XX e por todo o século XXI, até os nossos dias, surge um novo movimento filosófico, conhecido como desconstrutivismo ou filosofia pós-moderna, que faz uma crítica de todos os conceitos e valores que sustentaram a filosofia e pensamento ocidental durante todo o século XIX e parte do século XX, como razão com letra maiúscula, saber, sujeito, objeto, história. Assim, repetindo, história, espaço, tempo, liberdade, necessidade, acaso, natureza, homem, etc. Campos próprios da reflexão filosófica. Aí nós temos a ontologia, a lógica, a epistemologia, a teoria do conhecimento, a ética, a filosofia política, a filosofia da história, a filosofia da arte ou estética, a filosofia da linguagem e a história da filosofia. Eu, como professor de filosofia, me interesso pela chamada filosofia
dos grandes sistemas filosóficos. E entre esses pensadores e entre esses sistemas, eu cito a obra que mudou o modo com que eu passei a ver o mundo, que é o mundo como vontade, como representação do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, e posteriormente pela filosofia perspectivista de Frederico Nietzsche, autor visceral que foi um divisor de águas desde o momento em que ele começou a desenvolver seu pensamento. O Nietzsche só vai ser, ele morreu no ano de 1900, e a obra dele só vai começar a ser discutida, refletida, a partir da segunda década do século XX. Eu espero ter contribuído com vocês por essa visão geral da história da filosofia, mesmo que de modo sintético, para que vocês sintam e percebam a importância de que o mundo precisa de filosofia e que a filosofia perpassa todo o conhecimento humano. Eu desejo a todos um bom dia e até a próxima.